Estamos iniciando mais um programa Nosso Direito, que tem a proposta de discutir temas de interesse jurídico da nossa sociedade. O programa Nosso Direito é produzido pela TV Uniara em parceria com o curso de Direito da Uniara e vai ao ar no canal 21 da NET e na TV Educativa de São Carlos. Hoje temos a satisfação e a honra de receber aqui Eduardo Valério, digníssimo promotor de Justiça de Direitos Humanos em São Paulo. Dr. Eduardo Valério veio falar para os nossos alunos da Uniara sobre preconceito racial e espiritualidade. Seja muito bem-vindo, professor. Muito obrigado, o prazer é meu de estar aqui, a oportunidade de poder participar desse programa. Fale um pouquinho para os nossos telespectadores sobre a sua experiência nessa área da promotoria dos direitos humanos, envolvendo essa polêmica, essa situação complicada que existe não só no Brasil, mas a nossa realidade brasileira, do preconceito racial e da espiritualidade. Pois não. A Promotoria de Justiça de Direitos Humanos de São Paulo atua numa área de inclusão social com várias atribuições na área dos direitos constitucionais do cidadão. E nós temos várias atribuições, dentre as quais a questão do preconceito racial ou do racismo. Mas o que é um paradoxo e que causa um profundo desconforto é que de todos os assuntos que pautam a promotoria de direitos humanos na cidade de São Paulo, aquele que tem menos demanda, menos procura, é exatamente a questão do preconceito racial. Hoje a promotoria tem muito mais iniciativas ou provocações na área, por exemplo, da assistência social, da assistência às pessoas em situação de rua, os moradores de rua, as questões envolvendo as demandas do movimento LGBTT, dos movimentos gays, outros temas envolvendo a discriminação contra religiosos e muito pouco na área do preconceito racial. E por que isso? Será que nós poderíamos concluir que então de fato nós vivemos uma democracia racial, como se tentou construir durante o século XX na história brasileira, basicamente a partir dos textos de Gilberto Freire? Ou será que de fato nós vivemos, como denunciam os movimentos negros, como denunciam os antropólogos que estudam a questão do racismo, será que de fato nós temos um racismo oculto, dissimulado? E se aí formos levantar os dados estatísticos a respeito da inclusão do negro no mercado de trabalho, a inclusão do negro nos equipamentos culturais, na educação, mesmo nas religiões, nos ambientes corporativos, nos cargos mais altos das grandes empresas e das grandes corporações, nós vamos chegar a alguns números absolutamente escandalosos, que aí causam um profundo desconforto na alma, sobretudo para quem tem uma visão mais do que jurídica, humanista do problema. Eu vou dar apenas um dado, na conferência a gente trata de outros, mas esse talvez seja um dos mais significativos. A maior universidade pública do Brasil e a mais importante, a mais bem ranqueada na América Latina é a Universidade de São Paulo. Ela tem 5.400 professores. O telespectador sabe desses 5.400 professores quantos são negros? 4. Eu ia chutar uns 2. Pois é, então você é um homem ainda mais pessimista. São 4. Então veja, alguma coisa está errada, né? Seguramente que existe um racismo, só que ele não é, isto não deixa de ser evidentemente uma virtude, ele não é explícito e colocado inclusive em termos de tensão social e até de violência, como nos Estados Unidos. Nós nunca tivemos na história do Brasil, mesmo posterior à abolição da escravatura, movimentos de apartação social e racial explícitas e violentas com as políticas de apartheid da África do Sul ou as políticas de apartheid norte-americanas, com ônibus para negros e ônibus para branco, banheiros para brancos e banheiros para negros. Isso nós nunca tivemos no Brasil. Bairros de brancos. Bairros brancos e negros, né? Nós nunca tivemos essa questão. Por um lado, isso é evidentemente muito bom, porque nós evitamos conflitos raciais sérios, com violências e tudo mais. Mas, por outro, esta situação de uma aparente harmonia, de um aparente convívio fraterno, levou a que os negros ficassem totalmente apartados ou grandemente apartados da inclusão social, seja do mercado de consumo, seja do acesso à cultura, do acesso à educação. Então hoje nós temos claramente as profissões dos negros, as profissões dos brancos. É bem verdade que alguém vai dizer que ultimamente esta questão vem paulatinamente, lentamente se resolvendo.
E, de fato, hoje o DIEESE demonstra que há um aumento do número de negros que chegam aos cargos mais altos nas corporações empresariais. Mas é ainda um número muito pequeno. Talvez não chegue a 7% do total. Então as empresas admitem negros? Sim, admitem, como faxineiros, como porteiros, como copeiras, como assessoristas. Mas nos cargos elevados, não. Os bancos, por exemplo, admitem negros? Admitem, geralmente nos trabalhos internos, compensação de cheques, informática, etc. E não no trato com o público na agência. São poucos. Eu estou tentando me lembrar aqui, você está falando engraçado, a gente vai indo para a vida prática. Eu não me lembro de agência bancária que eu fui que tivesse gerente, atendente, caixa negro, não me lembro. Então, e veja bem, se nós não estivéssemos conversando sobre isto, possivelmente você passaria o resto da sua vida sem atentar para isto. Então, uma das primeiras questões fundamentais para enfrentar o problema é expô-lo. É fazer isso que nós estamos fazendo aqui. Um evento numa universidade importante como a Uniara, um programa de televisão que vai ser transmitido para toda a região, exatamente para levar as pessoas a perceberem e pensarem no assunto. Podem até não concordar, podem até dizer uma grande bobagem o que este promotor está dizendo, mas pelo menos vão pensar no assunto e atilar os seus sentidos e começar a observar. Será que de fato é isto que está acontecendo? Até que ponto os negros estão efetivamente num gueto, só que é um gueto com muros invisíveis, com muros sutis, que são construídos a partir de sentimentos, de preconceitos, e aí vem a abordagem da espiritualidade, de sentimentos que nós nutrimos de tentar criar diferenças com os outros, de tentar estabelecer relações em que um se coloca sobre o outro, achando-se numa impressionante ilusão de que ele é melhor do que o outro, numa postura de arrogância de achar de que um, porque tem mais do que o outro, é melhor do que ele. E aí vem uma questão do próprio momento histórico que nós vivemos, dos últimos 25 anos, em que as questões econômicas em torno do mercado financeiro, do mercado de consumo, chegaram num tal grau, a maneira liberal de enxergar o mundo contamina de tal maneira as relações entre as pessoas, que o critério para que nós nos estabeleçamos e nos classifiquemos é um critério exclusivamente econômico. E aí a questão racial, ela entra nessa discussão de uma maneira cruel. Por quê? Porque o negro ele acaba sendo apartado porque não consegue consumir. Ele não consome e só participa da produção em condições subalternas. E aí isso acaba maquiando a discussão, a questão, porque parece que a questão é exclusivamente econômica. Então dirá o estudioso do assunto, no momento em que nós combatermos a pobreza e conseguirmos garantir acesso igualitário para todos, resolveu-se o problema do racismo. E o problema do racismo passa a ser uma questão meramente econômica, e não mais uma questão racial, não mais uma questão de classe social, e não mais uma questão de coração, de alma, de humanismo e de sentimento. E eu diria também uma questão cultural. Cultural como um contexto disso tudo, certamente é isso. Deixa eu pegar a sua opinião. Eu tenho uma questão em relação por exemplo, as vagas, essas cotas. Eu não sei, eu acho que isso é mais preconceituoso do que não reservar, quer dizer, eles não estariam se atestando que eles não têm capacidade para ir? Qual é a tua ideia nessa relação? Os mecanismos de ação afirmativa, que esse é o gênero, cota é um tipo, né? Os mecanismos de ação afirmativa estão presentes em todos os momentos da nossa vida. E nós, muitas vezes, sequer nos apercebemos de que elas fazem parte da nossa vida. Por exemplo, a meia entrada. Você é contra ou a favor da meia entrada? É um mecanismo de ação afirmativa. A fila preferencial para os idosos nos bancos é um mecanismo de ação afirmativa. Então são privilégios, entre aspas, que são dados para pessoas que estão no mundo real, na situação de fato, em desigualdade. Então a lei ela tenta igualar as pessoas para que elas possam juntas conviver e usufruir de um determinado direito. Mas eu acho que nós podemos voltar a isso com um pouco mais de profundidade no próximo bloco. Vamos por um breve intervalo, mas já retornamos.
Estamos retornando com o programa Nosso Direito, com a ilustre presença do Dr. Eduardo Valério, digníssimo promotor de direitos humanos em São Paulo. Dr. Eduardo, o senhor estava terminando um pensamento no bloco anterior a respeito das cotas dos estudantes, para os estudantes negros nas universidades. Exato. Então nós falávamos da ação afirmativa como um mecanismo de tentar igualar pessoas que, por questões históricas, por questões econômicas, estavam em situação de desigualdade. Então o que esses mecanismos fazem não é de criar privilégios que garantam simplesmente o acesso, mas as oportunidades de acesso. As cotas, elas são apenas uma parte delas, altamente controvertidas. Há hoje, por exemplo, cotas nas universidades federais, nos vestibulares das universidades federais. Já há alguns anos que estão sendo exercidas. E há uma ação de inconstitucionalidade pendente de julgamento do Supremo Tribunal Federal a respeito disso, com votos já proferidos, tanto em sentido contrário como em sentido favorável. E a questão tem defensores e argumentos plausíveis tanto de um lado como do outro. Mas hoje existe um dado de realidade que é fundamental, e quanto mais este julgamento se demorar no Supremo, mais isto poderá ser mensurado, de que os alunos cotistas das universidades federais têm, na média, um desempenho acadêmico e escolar superior aos alunos não cotistas. O que nós poderíamos concluir que é fruto do esforço maior de alunos que valorizam a oportunidade que tiveram. Na verdade, o que está se fazendo é dar a estes alunos uma oportunidade de acesso a uma universidade pública de primeira linha que eles não teriam, não porque são incapazes de disputar um vestibular, mas porque não tiveram, desde o nascimento, condições de igualdade. Por quê? A mãe não conseguiu fazer o mesmo pré-natal que os filhos das classes mais abastadas conseguem. Esses filhos não tiveram uma alimentação na primeira infância, uma condição nutricional que hoje começa a ganhar, a questão da segurança alimentar, as classes mais baixas, mas até pouco tempo atrás não havia, como os filhos de famílias de condição econômica melhor. Esses meninos não tiveram condições de frequentar aula de inglês, de francês, o balé, a natação, o teatro e toda esta parafernália de oportunidades culturais que os filhos das classes mais abastadas, os nossos filhos, graças a Deus, a gente consegue garantir isso a eles. Não poucos desses jovens negros tiveram que começar a trabalhar cedo para ajudar os pais em casa. Muitos não têm pais, muitos têm famílias desestruturadas. Enfim, há toda uma história da população negra que vem de 300 anos de escravidão e de 120 anos de exclusão social, porque é preciso que nós nos lembremos de que nada se fez em termos de inclusão social dos negros a partir da assinatura da Lei Áurea no dia 13 de maio de 1888. Ao contrário, esta mão de obra negra que poderia ter sido aproveitada no processo de industrialização que se iniciava foi descartada, porque imediatamente inicia-se o processo de imigração. Começam a chegar os imigrantes. Para dar um dado ao telespectador que é absolutamente aterrador, a população da cidade de São Paulo no ano de 1900, portanto 10, 12 anos depois do final da escravidão, em 1900, mais da metade dos habitantes da cidade de São Paulo eram italianos. Tamanho foi o fluxo de imigrantes que chegaram no Brasil em seguida ao fim da abolição. Estas pessoas foram usadas no processo de industrialização em São Paulo e no Brasil de uma maneira geral, e os negros, porteira fora da fazenda no dia 13 de maio, foram jogados na exclusão. Então, sem estas oportunidades de acesso, o que o mecanismo da ação afirmativa faz é simplesmente dar condições de alguma igualdade para que aí ele possa competir. A melhor metáfora, que é até meio infantil, mas serve, é a questão dos 100 metros rasos. Você coloca esse campeão lá do Pan-Americano ao lado de um sujeito sem perna. Bom, estão os dois em absoluta igualdade de condições, a pista é igualzinha para os dois, vão largar juntos no mesmo tiro. Há igualdade? É evidente que não há igualdade. Aí é que vem um conceito jurídico fundamental. O princípio da igualdade não é mais formal. Não é simplesmente são todos iguais perante a lei. Isso é a construção do iluminismo e que servia exclusivamente para garantir a construção do capitalismo. Hoje o que se busca, e é esse o princípio da Constituição Brasileira de 88, é a igualdade material, a igualdade real, de fato, da rua, da realidade do mundo. É esta que o profissional do direito
tem que buscar. O profissional de direito comprometido com o semelhante, comprometido com o ser humano, e não simplesmente comprometido com as regras do mercado. Então, a ação afirmativa, para eu concluir, eu sei que eu já falei muito sobre isso, a ação afirmativa ela é apenas um instrumento, ou melhor, a cota é um instrumento de ação afirmativa, dentre tantos outros possíveis, para tentar igualar pessoas que foram ficando à margem do caminho no curso da história por conta de relações econômicas assimétricas, por conta de relações egoístas, por conta de interesses menores, de corrupção e etc. Até porque nós estamos vivendo uma realidade social do ter e não do ser. É evidente, exatamente. É aquilo que a gente falava dos últimos 20 anos, em que essa questão do ultraliberalismo ganhou de tal maneira as relações entre as pessoas, que tudo, absolutamente tudo, virou mercadoria. Futebol é mercadoria, religião é mercadoria, educação é mercadoria, saúde é mercadoria, tudo se resolve no dinheiro. E é evidente que nas relações sociais isso é muito claro. Sobretudo quando você pega uma herança histórica e não corrigiu atrás. Não houve nenhuma correção para que os negros chegassem, neste momento da história do Brasil, em que há esta pujança econômica evidente, numa condição de competir num mercado de trabalho cada vez mais exigente, mais competitivo, em igualdade de condições com os outros. E aonde a gente vai encaixar a espiritualidade? A espiritualidade nós vamos todo? encaixar a partir do momento que nós considerarmos que este companheiro negro não é apenas um cidadão fruto de um processo histórico brasileiro. Ele é um ser humano, é um espírito ligado ao contexto geral da natureza a partir de uma lei chamada Lei da Harmonia Universal. O que é a Lei da Harmonia Universal? Significa que toda a criação divina ela é fruto de uma unidade absolutamente harmônica e simétrica, de tal maneira que todos nós estamos unidos uns aos outros por uma lei que é a lei do amor. E esta lei do amor, esse amor que eu falo, não é um sentimento piegas, não é a questão da paixão, não é a questão do romantismo, do lirismo. Eu estou falando do amor como uma força da natureza que faz com que todos nós nos liguemos uns aos outros e nos tornemos responsáveis uns pelos outros. E numa condição de tal igualdade que não há qualquer diferença entre um ser branco e o outro negro, um ser paulista, outro ser nordestino, um ser brasileiro, o outro ser americano ou tailandês. Não há nenhuma diferença entre um homem e uma mulher, entre um homem fisicamente perfeito e um deficiente físico, entre um homem heterossexual ou uma lésbica, um homem homossexual ou um bissexual. Essa questão da igualdade é simplesmente pelo fato de ser humano e de integrar esta ordem, esta lei universal chamada criação divina. Este é o sentimento da espiritualidade, é o sentimento de sentir-se parte de um todo em que todos são iguais e estão a caminho. E cuja lei básica é a lei do amor que impõe, numa leitura jurídica do artigo 3º da Constituição, a solidariedade. O que significa isto? Quem pode mais ajuda quem pode menos. Quem está à frente dá a mão para o que está atrás e não um pé para que ele fique mais atrás. Não derruba o parceiro. São todos companheiros. O que é a etimologia da palavra? Aquele com quem se come o pão. Todos são companheiros, todos se auxiliam, todos se ajudam. Isto hoje está na Constituição da República, quando se fala lá nos fundamentos da República, na solidariedade, e quando fala como objetivo fundamental da República a dignidade da pessoa humana, de qualquer uma. E, fundamentalmente, a liberdade de escolha. A liberdade de escolha, desde que sejam dadas a todos as condições de escolherem livremente. Porque quando você tem a viciação do processo de formação da vontade, deixou de haver liberdade de escolha. Quando você está condicionado pelos apelos da propaganda ou das informações distorcidas por interesses de mídias na mão dos interesses econômicos, não há mais liberdade. Você tem que deixar bem claro, a liberdade só existe, e a gente volta à questão dos mecanismos de ação afirmativa, ela só existe quando estão dadas condições iguais, de fato livres, na raiz, na origem. Eu tenho certeza que vocês estão tão empolgados quanto eu, mas o nosso tempo está se esgotando. Quero agradecer imensamente a presença do Dr. Valério, que veio de São Paulo, para poder estar aqui presente, poder falar um pouquinho para a gente. As suas considerações finais. Eu queria agradecer a oportunidade desse programa e dizer que o que talvez tenha ficado de fundamental nessa nossa rápida conversa, e é esse o convite que eu gostaria de fazer ao telespectador, é que pense nisso. Nós não temos condições de termos opiniões se não exercitarmos o senso crítico. É deixarmos de ser as pessoas passivas que sentam diante de uma televisão e aceitam aquilo que nos dizem de forma acrítica.
É preciso que nós recuperemos a capacidade de pensar, de nos indignarmos e de questionarmos as coisas. Então discordem de tudo que eu falei aqui, mas pensem a respeito do assunto, olhem em volta e vejamos como estão as nossas relações humanas no Brasil e no mundo. E eu te agradeço muito. Nós é que agradecemos imensamente a sua presença. Estamos encerrando o programa Nosso Direito, mas nos vemos a semana que vem.